Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje dia 10 de novembro de 2025. Guerra na Ucrânia. Últimos acontecimentos ontem, em 9 de 11 de 2025. Houve quase 250 batalhas, precisamente 248, em todo o teatro de operações. E na região de Pokrovsk, contra a linha de defesa de Pokrovsk, 87 combates, batalhas, ataques, avanços russos com a tentativa de avançar mais na região. No entanto, Pokrovsk continua a situação parecida com o que eu relatei ontem. A linha de frente, foi criada uma brecha que aquele pessoal passou, a Ucrânia foi lá e fechou a brecha, agora tem uma dificuldade, como existia essa brecha, não sei se existia ou foi furada, e acho que não tinha vigilância ali, os russos conseguiram passar. Então, dentro dessa brecha, agora a dificuldade é que eles têm que, além de defender a frente, eles têm que defender os flancos também. Mas a Ucrânia está lá, ela já está na brecha, os russos estão tentando penetrar novamente ali naquela região de Pokrovsk. E os combates dentro da cidade, com os ucranianos correndo atrás dos russos, os russos tentando se esconder, mudando de posição, de casas, de edificações e de bairros, seguidamente com os ucranianos atrás, tentando capturá-los. Vamos ver quanto tempo dura isso, e eu estou um pouco preocupado, porque agora, hoje a informação, eu não sei se é verdadeira, eu acho que nem 170 mil era difícil de colocar, eles falam que tem 170 mil homens lá. Isso também é muito psicológico e a Rússia mente muito. Hoje veio a informação da Rússia que foram mandados para completar 200 mil homens para tomar Pokrovsk. Bom, isso aí eu acho que é uma coisa preocupante. 170, se fosse 150 mil, também eu já acho preocupante. Principalmente que, como eu relatei ontem, eles estão atacando em linhas, quer dizer, diariamente 12 mil homens atacam Pokrovsk. Só a linha de defesa de Pokrovsk, é muita gente. E estão morrendo, os números que vocês veem, número de mortos relatados, até não dá nem para relatar, porque é muito maior, não se perdeu o seu controle já sobre essa situação das baixas russas efetivamente. Tem gente falando que já chegou igual a Bakhmut. Bakhmut eles conseguiram apurar só quando terminou a conquista de Bakhmut, que só em Bakhmut, durante todo o período que eles tentaram atacar, foi 17 para 1. 17 para russos, para 1 morto. Mas exatamente essa mesma tática que eles estão agora usando em Pokrovsk, que eles usaram em Bakhmut e usaram em Avdiivka também. Pode ser que já esteja igual. Eu falei com uma pessoa, né, que eu sempre converso, do Estado-Maior, e disse o seguinte: já passou de 10 para 1, a gente não sabe exatamente, vamos saber no futuro, mas pode ser que esteja igual a Bakhmut. Então, é muita gente, é muito complicado essa situação. E a Rússia, o ditador da Rússia e seus generais, coronéis, não estão nem aí. Estão mandando o povo deles justamente para saturar, vão morrendo, mas vão saturando essa ofensiva, esse avanço deles, para que os ucranianos abram mais a linha de frente e eles consigam furar. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, os Estados Unidos da América atrasam as exportações de armas para a Ucrânia, né, em mais de 5 bilhões de dólares, devido à paralisação do governo americano. É lógico que essas para a Ucrânia são as armas da OTAN também. A OTAN que compra e passa para a Ucrânia. Na realidade, eles estão indo direto para a Ucrânia. A OTAN apenas paga os Estados Unidos. Devido à paralisação prolongada dos americanos, eles adiaram a exportação de mais de 5 bilhões de dólares em armas americanas destinadas a apoiar a Ucrânia. Fontes do Departamento de Estado americano, falando sob condição de anonimato, disseram que a paralisação está prejudicando tanto os aliados e parceiros dos Estados Unidos da América, quanto a indústria americana, que fornece muitos desses ativos críticos no exterior. Segundo as autoridades, a paralisação afetou o fornecimento de armamentos, incluindo mísseis AMRAAM, né, que é o AMRAAM, e os sistemas de combate Aegis e o HIMARS. E não só a Ucrânia, mas também a outros aliados como Dinamarca, Croácia e Polônia.
Conforme mencionado, o destino final das exportações não é claro, mas as armas vendidas aos aliados da OTAN são frequentemente transferidas para auxiliar a Ucrânia. Então, quando o Departamento de Estado citou esses 3 países, que eu li para vocês agora, essas armas certamente iriam para a Ucrânia. Segundo o funcionário, entre as transações pendentes estão tanto a venda direta de armas do governo dos Estados Unidos para aliados da OTAN, quanto o licenciamento de empresas privadas de defesa americanas para exportar armas. Outra notícia, a Ucrânia quer encomendar 27 sistemas Patriot dos americanos. Quem falou isso ontem foi Zelensky, o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia deseja encomendar 27 sistemas de defesa Patriot de fabricantes americanos. Enquanto isso, os países europeus poderiam fornecer à Ucrânia seus sistemas Patriot já existentes, disse ele, o presidente ucraniano. O presidente Zelensky afirmou estar trabalhando em estreita colaboração com parceiros internacionais para proteger a Ucrânia de enxames de drones russos durante a noite. No entanto, até o momento, a Grã-Bretanha e outros aliados se recusaram a enviar caças para patrulhar o espaço aéreo sobre o centro e o oeste do país, como eles estavam planejando, algo que Kyiv vem solicitando há tempos, ou seja, fechar o espaço aéreo na Ucrânia central e também no oeste. Questionado se a União Europeia e o Reino Unido estavam fazendo o suficiente antes do inverno frio e sombrio, Zelensky respondeu: nunca é o suficiente. Chegará o suficiente quando a guerra terminar, e chegará o suficiente quando o líder russo, Vladimir Putin, entender que é preciso parar. O artigo observa que os governos francês e britânico prometeram enviar tropas como parte de um possível acordo de paz. Questionado se gostaria que os soldados britânicos chegassem mais cedo, por exemplo, para assumir uma posição defensiva na fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, Zelensky respondeu: claro, pedimos muitas coisas, incluindo armas e adesão à União Europeia e à OTAN. A questão de restaurar o setor de energia, que sofreu pesados bombardeios, e a Ucrânia ficou às escuras praticamente quando isso ocorreu na data de anteontem, né? Hoje é 10, na data do dia 8. E também sobre esses ataques, né? O Zelensky, inclusive, comentou, os russos aumentaram sua força de ataque e estão usando mais armas balísticas, ou seja, vimos que no dia 8, 48 mísseis balísticos atacaram a Ucrânia e só 8 que a Ucrânia conseguiu derrubar, né? O presidente ucraniano afirma que a Rússia intensificou o uso de força de ataque contra a Ucrânia, em particular utilizando mais mísseis balísticos em seus ataques. Atualmente, na maioria das regiões, equipes de reparo, trabalhadores do setor de energia, serviços públicos, todos estão envolvidos trabalhando 24 horas por dia. A restauração da energia está em andamento, embora a situação seja difícil. Milhares de pessoas ainda estão envolvidas para estabilizar o sistema e restaurá-lo após os danos. Enquanto isso, ontem também o ministro, ninguém sabe mais se ele está ministro ou não, mas deu um bafafá por causa da repercussão internacional, que ficou um vazio no poder com a demissão de Lavrov. Parece que o ditador da Rússia quer voltar atrás, mas não disse que ele continuava ministro. Apenas, aliás, o seu porta-voz disse ontem que ele continua trabalhando no Ministério de Relações Exteriores. Então, Putin falou com Lavrov, e Lavrov foi à imprensa ontem e disse que nesse domingo de ontem, né, que estava pronto para se encontrar com o secretário do Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, mas suas principais condições para acabar com a guerra, que não abandonaria as principais condições para acabar com a guerra, ou seja, eles querem tudo como está, o maximalismo. Então não sei por que ele vai se encontrar com o Rubio, né? Só para dar a mão e dizer, não, está tudo bem, o Putin não me sacaneou, não vão me jogar de janela nenhuma, alguma coisa assim, né? E aí, na sexta-feira, ainda o Kremlin rejeitou as reportagens de imprensa que afirmavam que Lavrov teria perdido prestígio junto a Putin após esse colapso dos planos para a cúpula lá de Budapeste, enquanto o ministério de Lavrov enviou uma mensagem indicando que Moscou não estava disposto a ceder suas exigências sobre a Ucrânia.
Inclusive, o Lavrov falou ontem, o secretário de Estado Marco Rubio e eu entendemos a necessidade de comunicação regular, disse Lavrov. Então, parece que estão tentando consertar e acho que isso aqui vai ficar tudo uma porcaria, porque, na realidade, o que existe ali é uma luta pelo poder, onde o Putin está com medo porque está sendo pressionado pelos militares, pelos oligarcas e pelos políticos. Ou ele desiste da guerra ou continua, ou ele desiste da guerra e afunda a economia da Rússia. Hoje está esse dilema de uma maneira muito grave. E, inclusive, pessoas, não sei se o Lavrov era a favor ou contra, ele sempre foi linha dura, mas ele mantinha uma imagem a favor da guerra. Eles, do grupo, a informação é que vem de fontes ainda não reveladas, mas que, inclusive no grupo íntimo do ditador, no Kremlin, tem gente que acha que tem que acabar com a guerra, uma coisa que Putin não quer nem ouvir falar. E a Ucrânia atacou um depósito de petróleo russo na Crimeia, na data de ontem, mais um, no dia 9 de novembro. Ele é sobre a vila de Gvardeyskoye, que já atacou outras vezes lá também, mas agora parece que é um novo depósito, quer dizer, não digo novo, mas que não tinha sido atacado agora recentemente, entre outros que já foram atacados na região. E segundo informações do canal russo Astra, que confirmou isso, o exército ucraniano teria atacado esse depósito de petróleo russo perto da vila de Gvardeyskoye, na Crimeia, no final da noite de 9 de novembro. E os moradores relataram as explosões com fotografias e com vídeos sobre o que aconteceu. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. É muito importante se inscrever porque só vão ver a verdade nesse canal. Não tenho dúvida que fake news não são permitidas. Peço que deem um like e inscrevam-se no canal, vocês que não são inscritos, e compartilhem com suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso à verdade e venham a se inscrever. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.